Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio. Que bom que você voltou para a gente continuar, meditar no texto bíblico. Hoje, Números capítulo 22, parte 4, episódio de número 551. A 7ª temporada continua. Lidando aqui com o livro de Números, capítulo por capítulo. A gente falou um pouquinho no episódio anterior sobre a crueldade de Balaão com a jumenta. Hoje a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto e depois vamos falar do encontro de Balaque com Balaão. Antes havia enviado Balaque só mensageiros para falar com Balaão e agora a gente vai ver esse encontro e como foi isso aqui, tá bom? Então, Números capítulo 22, versículo 32. Versículo 28, por exemplo, nós somos lembrados do protesto silencioso contra a crueldade dos homens. No versículo 32, a pergunta: por que já 3 vezes me bateste? Disse a jumenta. E nós podemos aprender que esse protesto é atendido e apoiado pelo próprio Deus. A crueldade de todos os tipos é uma das mais sujas obras da carne. Ela é oposta ao caráter de Deus, aos instintos da humanidade. A crueldade com os animais ela é especialmente odiosa, porque eles são nossos inferiores. A bondade e a simpatia deveriam ser direcionadas a protegê-los. Muitas vezes eles são incapazes de se defender, e a crueldade, por isso, se torna ainda mais indescritivelmente maldosa. Os animais já sofrem muito, direto e indiretamente, através dos pecados dos homens, guerra, fome, etc., onde trazem consequências a eles. E a gente não precisa adicionar outras crueldades gratuitas. Nenhuma vida futura é revelada para eles, de modo que temos mais motivos para não torná-los infelizes nessa vida. Atos maldosos também endurecem o coração do próprio homem, tende a nutrir a crueldade, tanto para com os homens, quanto para com os animais. Isso nos aliena ainda mais da mente de Cristo e do caráter do Pai das Misericórdias. Então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar algo normal, natural, crueldade com os animais e com os outros seres humanos. Versículo 36 ao 38, Balaque e Balaão finalmente se encontram. Balaque ainda não sabe que feridas não curadas podem existir no orgulho do profeta, ou se esse orgulho ele foi suficientemente satisfeito pela dignidade da segunda delegação e pela extensão das promessas que foram feitas a Balaão. Ele faz tudo o que pode, portanto, para ministrar a vaidade de Balaão. Os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. A própria Bíblia nos ensina. Balaque vai ao encontro do profeta na fronteira de sua terra. É muito perigoso ofender os poderosos deste mundo. Eles precisam ser mantidos de bom humor. Quão diferente do espírito com que Deus deseja que nos aproximemos dele ou de qualquer pessoa que ele envie. Sim, se ele manda nos abençoar é por causa da nossa necessidade. Ele não é um homem para que seja mantido em uma disposição favorável por nossas lisonjas ou bajulações. Nós precisamos nos lembrar disso. Cornélio tinha um desejo sincero de servir a Deus, mas tinha apreensões, preocupações muito equivocadas em alguns aspectos do que Deus exigia. Vendo como ele caiu diante dos pés de Pedro e o adorou. Tomemos cuidado, meus queridos, para que nossa ansiedade de oferecer a Deus o que pensamos que Ele deseja, não sejamos totalmente insensíveis quanto ao que Ele realmente quer.
Balaão e Balaque se encontram apesar de todos os obstáculos no caminho. É claro que Balaque tem a sua própria noção desses obstáculos. Ele pensa que eles estavam esperando por Balaão por um incentivo suficiente e muito provavelmente ele se alegra por vê-lo e o conhecimento do mundo do tipo certo de isca para atrair Balaão. É o que ele tinha. Quanto deve ter havido no coração ganancioso de Balaão para atraí-lo, quando mesmo obstáculos poderosos, incomuns como esse, só poderiam detê-lo por um momento. Todos os obstáculos colocados no nosso caminho, anota aí, para a perdição não nos salvarão se estivermos empenhados em ceder às tentações carnais diante de nós. Não havia nada no coração de Balaão que pudesse ser atraído para Deus. Capítulo 22, versículo 39, até o capítulo 23 ou 12, a gente vai ver a primeira profecia de Balaão. Balaão e Balaque, por mais diferentes que fossem seus pensamentos em alguns aspectos, eles concordaram quanto à necessidade de haver sacrifícios. Se a maldição desejada fosse colocada na boca do profeta, Balaque primeiro faz ofertas espontâneas e depois as especificadas por Balaão. Eles achavam que não se devia aproximar de Deus de maneira irregular ou de mãos vazias. E assim como Balaque pensou em Balaão, ele pensou em Deus. O profeta deveria ser comprado com riquezas e honras, e Deus também deveria e poderia ser comprado com sacrifícios de animais mortos. Aqui está então esse elemento comum na prática de dois homens tão diferentes em outros aspectos. A tradição da oferta aceita por Abel se espalhou por toda parte, de modo que ambos os homens sentem que tais sacrifícios eram, de alguma forma, aceitáveis a Deus. Mas a fé e o espírito de Abel não puderam ser transmitidos juntamente com o conhecimento da história dele. Não. Esses homens não entendiam que esses sacrifícios eram inúteis em si mesmos. Deus é espírito, não pode comer carne de touros e nem beber sangue de bodes. O derramamento de sangue era para remissão de pecados em outro contexto. Esses homens não sentiam pecado, não confessavam pecado e não desejavam remoção de pecado. O rei ele levou o profeta aos altos de Baal para que ele pudesse ver a maior parte do povo. E Balaão agora deveria ver essas pessoas para se certificar de que não era um trabalho insignificante nem desnecessário para o qual ele foi chamado. Para ver o quão próximos eles estavam e ficar impressionado com a necessidade de tornar a maldição rápida e segura. Além disso, Balaque, ele provavelmente acreditava que para a maldição se realizar, os olhos de Balaão deveriam estar na direção e repousados sobre o povo. E aqui então Balaão olhou para essas pessoas de uma forma ampla. Que oportunidade para pensamentos melhores se o Espírito que os traz estivesse no seu coração. Enquanto Balaque ele atende ali aos sacrifícios, Balaão ele se retira para os seus encantamentos secretos, Números 24 primeiro, e em algum lugar alto e solitário, e ali ele fica. Deus escolheu que seus servos fossem a tais lugares para se encontrarem sozinhos com ele. Mas quão diferente Balaão parece aqui de Moisés subindo ao Sinai, ou Elias quando ele fez sua jornada para o deserto, ou Ezequiel quando ouviu o Senhor dizer, olha, levanta-te, sai para a planície, ou ao vale como queira, e lá eu falarei contigo, Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Sobretudo de Jesus que conhecemos naquelas horas solitárias, refrescantes, abençoadas, das quais temos algumas pistas nos evangelhos. Até que ponto essa retirada foi sincera e até que ponto pretendia enganar Balaque? E até que ponto foi um mero hábito? Nós não podemos dizer, não conseguimos.
A consciência que está quase morta para a retidão prática, para a justiça, a compaixão, a verdade, pode ainda estar eternamente inquieta com o medo supersticioso. E aí a gente vê o resultado inesperado para Balaão. Tudo o que aconteceu pode não ter sido inesperado. O encontro com Deus, ele certamente estaria preparado. Ele tinha se encontrado com Deus com muita frequência ultimamente. E de forma alguma para a sua paz de espírito e para a realização dos seus desejos. Nós podemos concluir pelo texto que Deus permitiu que ele realizasse seus encantamentos. Caso contrário, dificilmente os teria repetido a segunda vez. E talvez o próprio fato de não ter havido interrupção em seus encantamentos possa ter elevado a sua mente na esperança de que Deus finalmente poderia aceitar o que ele queria. Mas nesse caso foi apenas uma exaltação maior para um rebaixamento mais profundo. Deus se encontra com ele, coloca uma palavra em sua boca e ordena-lhe que fale a Balaque. Nós devemos entender que ao ter a palavra colocada em sua boca, Balaão tinha ali mesmo toda a profecia claramente diante de sua mente, para que ele pudesse considerar cada palavra que ele tinha para proferir naquele momento? Possivelmente sim. Agora vem algo para o qual, com todas as suas afirmações de que só seria capaz de falar a palavra que Deus colocou em sua boca, Balaão provavelmente estava despreparado, bastante despreparado. Deus assume o controle total daqueles lábios rebeldes e mentirosos de Balaão. O Deus que abriu a boca um jumento e o fez pronunciar a fala humana, agora abre a boca de alguém cujo coração estava pronto para enganar, amaldiçoar e faz com que essa boca pronuncie verdade e bênção. Olha só que fantástico. Para Balaque, as palavras da profecia devem ter sido totalmente inesperadas para ele. Ele contava com toda a confiança em conseguir o que queria. Nenhuma sombra de dúvida passou por sua mente quanto ao poder de Balaão para amaldiçoar e seu próprio poder para comprar esse poder. Dificilmente ele poderia ser encontrado um exemplo mais impressionante de um homem entregue a uma forte ilusão e acreditar numa mentira. Contanto que a maldição como alcançável e eficaz, ele contando com isso, ele agora descobre para seu espanto, horror e perplexidade que Balaão não consegue nem mesmo pronunciar as palavras de maldição. Pois sem dúvida, quando o Senhor tomou posse da boca de Balaão, ele também tomou posse dos olhos, da expressão, do tom, do gesto, para que não houvesse dúvidas entre as palavras e a maneira como elas foram pronunciadas. Então, uma declaração clara de como esses dois homens se uniram. Balaque levou Balaão até ali para amaldiçoar Jacó e desafiar Israel. E o que Balaão ocultou por tanto tempo, por ser perigoso para sua reputação, ele deve agora publicar dos altos lugares de Baal. Observe que se limita a dizer que a maldição e o desafio exigido são impraticáveis. E nós podemos presumir que Balaque sabia muito bem que estava levando Balaão ao ponto de vista mais favorável para ver as tendas de Israel. Foi considerado o melhor lugar para amaldiçoar, pelo que Balaão agora vê e diz: olha, parece um lugar muito adequado para abençoar. E agora, enquanto Balaão olha do alto das rochas e dos montes, o que ele vê? Ele pode já ter sido atingido e aquela distância antes de começar a profecia com as peculiaridades externas que ele vê de Israel. Algumas peculiaridades de Israel só poderiam ser conhecidas através de uma inspeção atenta, detalhada. Por exemplo, a forma que o acampamento estava ali disposto e distribuído ao redor do tabernáculo. Era mais conhecidos por uma espécie de uma visão panorâmica que Balaão via agora. Ele poderia ter explicado que Israel estava agora ocupado com seus próprios assuntos internos e em breve, de acordo com seu propósito, ele cruzaria o Jordão e que nesse meio tempo, se Balaque se mostrasse amigável, não havia nada em Israel que o tornasse seu inimigo. Então pense comigo.
Será que as nossas escolhas também, hoje, refletem verdadeiramente quem nós somos? Ou estamos apenas seguindo o fluxo da sociedade? Diante das incertezas da vida, nós podemos realmente controlar nosso destino? Ou nós somos navegantes em um mar de circunstâncias imprevisíveis? Bom, a gente refletir de tudo isso. Vamos orar? Então busque um local em silêncio, calmo, fique a sós com Deus, para a gente falar com Ele e encerrar mais um episódio. Oh Senhor amado, que a gente possa cultivar a compaixão. Ajuda-nos a reconhecer a importância de tratar os seres vivos com bondade e respeito, porque isso reflete o teu amor e o teu cuidado pela criação. Guia-nos no caminho da retidão. Afasta de nossos corações qualquer traço de crueldade. Que a gente possa aprender com as lições das Escrituras, buscando sempre agir em harmonia com o teu caráter misericordioso. Amém e amém. A gente se encontra em breve no próximo episódio, se Deus quiser. No mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.